Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Galerona do segundo ano médio, sou eu, professor Alcides Guerreiro, na área, para a gente continuar essa trajetória, para a gente continuar esse caminho do novo ensino médio, os itinerários formativos. Para me acompanhar hoje na aula, estreando aqui no Centro de Mídias, eu tenho uma convidada professora para lá de especial. Ela também é professora de Biology, portanto, nessas interações, além de ser cosplay de aluno, fazer adendo, participar, por que não? Pode até rolar aqui uma interdisciplinaridade. E é nessa pegada que eu chamo a professora Ive. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professora Alcides. É um prazer estar aqui. E um grande olá a todos para participar dessa aula maravilhosa. Vamos lá. Gostei do maravilhosa, já chegou aqui no elogio, tô curtindo. Por falar em aula maravilhosa, a gente vai ter que falar aqui do nosso tema, né? Qual é o nosso tema? Bota no LED, olha lá. Vocês conhecem o componente 4, trabalho, política e pensamento econômico. Nós já estamos na atividade integrada número 3 e essa é a segunda parte onde nós falaremos sobre legislação do trabalho. A gente também não pode esquecer que esse componente faz parte do aprofundamento hashtag quem divide multiplica. Esse, por sinal, faz parte da unidade curricular. Números também importam. É legal a gente dar uma olhada aqui também na habilidade geral básica, que é identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedade com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços, tanto na área urbana quanto rural, e diferentes também contextos. O objetivo da aula de hoje é problematizar a questão do trabalho e do emprego. Vou começar provocando a convidada. Vou aqui tirá-la da zona de conforto. Prezada professora, a senhora conseguiria me dizer a diferença entre trabalho e emprego? O que vem na sua cabeça de repente se eu tivesse aqui que fazer uma conceituação? São duas coisas iguais ou são duas coisas diferentes? E se forem diferentes, o que elas têm de diferente? Conta pra nós. Nossa, na minha mente veio um grande filósofo, o senhor Madruga, né? Começou bem, não existe trabalho senhor Madruga. Ruim é ter que trabalhar, mas brincadeiras à parte, para mim, emprego é um lugar que você vai lá, bate o cartão, realiza uma tarefa, recebe seu salário no fim do mês e vai para casa. Né? O trabalho não, você constrói, né, alguma coisa e gasta uma energia ali de forma produtiva. Ao meu ver, é isso. Nossa, mandou super bem. Do ponto de vista conceitual, tomando como fonte aqui a literatura clássica econômica, é isso mesmo. O trabalho é um determinado encaminhamento profissional do qual você tem competência, do qual você tem habilidade e exerce. Emprego é quando você faz parte de uma corporação, há uma relação contratual aí e você recebe de um empregador. Daí vem o nome. E também tem outra coisa diferente, sabia? Essa é mais complicadinha. Se não souber, é só devolver a bola que eu pego de primeira. E ofício, você sabe o que é ofício? Tem trabalho, tem emprego e tem ofício. Tem ofício. Vou chutar. Vou dar um exemplo. Um ofício de marceneiro, por exemplo, seria isso? Seria, mas é um pouco mais. Então, passo. Muito bem. Começou bem, a gente vai aqui concluir. Olha que curioso. Eu sou um professor de história, né? E aqui nessa pegada do novo ensino médio, a gente está numa perspectiva de humanidades. Quando eu vou assistir um filme, eu deixo de ser professor? Não. Eu assisto um filme, seja no cinema, seja no streaming, seja em casa, seja na rua, eu olho o filme e começo a contextualizar ele historicamente. Eu vou ler um jornal, eu continuo sendo professor.
eu estou num debate com colegas, e aí rola um papo cabeça muitas vezes, tá lá eu contextualizando historicamente os assuntos. Ou seja, ofício é alguma coisa que faz parte da sua vida já. Para quem é professor e gosta, para quem é médico e gosta, para quem é advogado e gosta, não interessa em si a profissão. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas e prazerosas da vida quando você não tem só um trabalho. Quando você não tem só um emprego, você também tem um ofício, porque aí faz parte da sua vida e você não tem aquela coisa de que saco, eu vou ter que fazer esse trabalho. Que legal, eu parei de fazer esse trabalho. Não, esse trabalho ele está com você porque ele faz parte de você. Que maravilha. Muito bonito. Esses nossos aluninhos que estão nos assistindo, que lá no futuro, né, vão começar a ingressar numa vida acadêmica, numa vida profissional. A gente torce aqui de verdade para que vocês tenham um ofício. Algo que vocês fazem com tanto prazer, que vocês não deixam de fazer, mesmo quando não estão obtendo uma renda através dessa tarefa. Vamos voltar pro LED! Vamos voltar pro LED! Olha lá, a gente estava falando de trabalho, leis trabalhistas, a gente estava fazendo uma digressão histórica. Voltei para mim. Lembra, na aula passada, eu tinha dito para vocês algumas coisas. Que a primeira Constituição Republicana de 1891, ela não trata da questão da lei trabalhista, por quê? Porque o Brasil não era industrializado. E as leis trabalhistas, elas são criadas num contexto de surgimento de uma classe operária. E uma classe operária, ela só acontece a partir de quando a economia inicia seu processo de industrialização. Então isso tem que ficar muito claro. Em 1891 praticamente se ignora isso, porque praticamente nós nem temos uma classe operária aí. Nós vimos também que em 1934, já durante a Era Vargas, se iniciam as primeiras leis trabalhistas que começam a ser garantidas pela Constituição, e elas acontecem justamente num contexto onde o governo chama para si a responsabilidade de conduzir a industrialização do país. Você se lembra também que eu deixei bem claro que de um lado capital, do outro trabalho, de um lado patrão, do outro trabalhador, potencialmente há a possibilidade de um conflito. E que se você não tiver uma mediação institucional desse conflito, ele pode descambar para algo selvagem, ele pode descambar para a barbárie. Do ponto de vista humanitário, ninguém quer esse tipo de confronto. E do ponto de vista da economia, ela não interessa também às elites, uma vez que a burguesia, ainda que esteja começando o seu trajeto lentamente no Brasil, ela precisa de seguridade social para se estabelecer. Portanto, o nosso ponto de partida nessa aula aqui vai além da Constituição de 1934. Vamos pro LED, bota no LED, vamos ver o que está rolando aqui. Em 1937, o Brasil sofre um golpe de Estado, um autogolpe. Agora eu vou provocar de novo. Vou provocar a nossa colega professora aqui. Ela deve estar pensando onde eu me meti, eu sou bióloga, ele fazendo pergunta de sociologia, de história, mas é legal essa dobradinha, porque se um dia ela me chamar, ela pode também fazer o anverso. Querida, eu tinha comentado com você, que a gente tinha comentado com os alunos, que o Brasil vai sofrer um autogolpe. O que você entende de um autogolpe? Uma sabotagem própria? Ele está se auto-prejudicando? Você foi pela etimologia, você pegou auto e golpe. Usar a etimologia é muito inteligente. Muitas vezes a gente não sabe um determinado conceito, mas a gente decompõe a palavra e começa a tentar descobrir. Você começou bem e derrapou no final. Um autogolpe é quando quem está no poder já dá um golpe. Entendeu? Entendi. Por isso que é um autogolpe. Getúlio Vargas, ele foi indiretamente eleito presidente da República na Constituição de 1934. E como o mandato lá era de 4 anos, ele precisava sair em 1938. Mas ele não queria sair do poder.
Então, em 37, ele dá um alto golpe. E aí, ele vai se perpetrar no poder e o Brasil inicia uma nova era Vargas, ditatorial, conhecida como Estado Novo. Volta, Buled. Olha lá. É na Constituição de 37, aonde a ditadura varguista ela vai ser legalizada, que vai ser consolidada as leis trabalhistas no Brasil. Essa carteira você já deve ter visto, né? Há pouco tempo atrás, professor, olha que curioso, eu descobri que essa carteira agora, ela é digital. Você sabia disso? Não sabia, não. É. As novas gerações me parecem que podem ter acesso a ela já digitalmente. Assim como é, por exemplo, a carteira de habilitação. E agora a de identidade também, né? A de identidade, muito bem lembrado, né? Ela vai se tornar também digital, o que facilita a vida da gente. O documento físico é sempre mais passível de perca e de falsificação. Então, é algo tecnológico bem-vindo. Mas vamos voltar aqui. Nós temos então a CLT, que garantiu as leis trabalhistas mais clássicas do qual conhecemos e trouxe consigo a chamada Seguridade Social. É quando o trabalhador ele tem uma espécie de conforto institucional que faz com que ele se sinta muito mais seguro no ambiente de trabalho. Agora, o que nos interessa na pergunta? O que nos interessa na pergunta? Por quê? Por que nessa época? Como que a gente pode contextualizar esse ambiente que garantiu a CLT? Volta pro LED. Olha lá. Nesse período, o Vargas lidera um projeto nacionalista. Eu vou provocar a professora de novo! Nacionalismo, samba, tem tudo a ver. O que te lembra a palavra nacionalista? Um grande amor à pátria, que tudo na pátria é melhor. Isso! Mandou bem, mandou super bem. Quando a gente fala de projeto nacionalista, significa um governo que quer empoderar o Estado nacional, ok? E por que o Vargas queria fazer isso? O Vargas acreditava que a independência brasileira dependia do país garantir em si mesmo ser autossuficiente em energia, em indústria de base, em investimentos acadêmicos para a formação de profissionais de alta qualidade. Esse é o projeto varguista, é um projeto nacionalista, que, como você sabe, a gente está frisando aqui, rompe aquela tradição de um país apenas agrário, que era o Brasil até a Era Vargas. Um Brasil, então, que vai oscilar do café e começa a dinamizar a sua economia rumo à industrialização. Volta Buled, olha lá. Projeto nacionalista, criação de uma sociedade de consumo e industrializada. Vou provocar a professora de novo. O que te vem na cabeça? Essa é fácil. O que é uma sociedade de consumo? Consumo, a compra de produtos para fazer girar a economia. Quanto mais consumir, mais gira a economia. E aí eu passo uma outra pergunta. Como que você cria uma sociedade de consumo? Obrigatoriamente, você tem que ter um povo capaz de consumir. Como que você vai dar poder de consumo para esse povo? Poder de consumo? Organizando o trabalho. Organizando o trabalho para que ele tenha uma renda. Porque se o trabalhador não tiver renda, ele não consome. Ele não consome. A economia não gira. E aí nós saímos. Agora eu vou dar aula de economia. Não tem a musiquinha do Momento Cabeção. Você não conhece o Momento Cabeção, mas existe o Momento Cabeção. Nós vamos sair de uma sociedade de consumo e vamos para uma chamada sociedade de produção. Agora eu gastei. Agora ficou mais difícil. Sociedade de produção era no comecinho do capitalismo. Sabe o que é uma sociedade de produção? O trabalhador só produz. Ele não consome o que ele produz. Ele não tem poder de consumo. Ele apenas sobrevive. Já viu? Lembra das suas aulas de história? Onde o trabalhador ficava 14 horas, 16 horas trabalhando. A dieta dele era constituída de batata. Ele morava em cortiços. Lembra disso tudo? Ali a gente estava falando de uma sociedade de produção. Apenas uma elite consome
alto luxo, enquanto boa parte do povo, a classe média é praticamente inexistente, ela é irrelevante, e boa parte do povo inserido numa sociedade de produção. O Brasil com Vargas, ele faz o percurso diferente agora, ele quer criar uma sociedade de consumo. Para criar uma sociedade de consumo, eu tenho que dar seguridade social, e a CLT é fundamental para essa geração de renda para a classe operária. Lembra que eu também falei que o Estado vai garantir, vai investir bastante numa educação muito mais qualificada? Você vai precisar agora de engenheiros, você vai precisar de técnicos muito mais sofisticados. Uma sociedade de consumo, ela vai exigir profissões também muito mais profissionalizadas. E aí você tem uma classe média, que agora deixa de ser irrelevante e começa a se formar para valer. Não é o tema da aula de hoje. Gruda mais em mim. Eu quero falar de pertinho com você. Gruda mais em mim. Não é o tema de hoje, mas uma coisa muito curiosa que a gente não pode ignorar. Nesse processo, houve aí uma participação muito evidente de racismo estrutural. Porque essas oportunidades de profissionalização e de melhorar a qualidade do emprego, urbano, evidentemente, acabou sendo destinada muito mais aos filhos dos imigrantes. Por isso que no Brasil é tão clichê, digamos assim, a gente vê essas famílias que vieram num processo imigratório e seus filhos e netos prosperarem justamente a partir desse período, porque eles pegam o momento histórico do país, onde há esses investimentos em superdesenvolvimento, e são pessoas que conseguem reunir condições para essa escalada, ou seja, gente que veio para plantar café, porque eram imigrantes, que acabam com o decorrer das décadas se profissionalizando, se constituindo numa classe média urbana e trazendo muito talento profissional e artístico no Brasil. Pena que isso ficou restrito por uma questão de racismo estrutural apenas às pessoas brancas, né, originários de imigrantes. Vamos voltar aqui para o LED. Nessa época, a burguesia brasileira era muito pobre. Ela não tinha capitais necessárias para fazer a industrialização do país. E aí eu vou provocar a professora de novo. Você quer industrializar o país, mas você não tem uma burguesia com grana para isso. Quem é que vai industrializar o Brasil, então? Capital estrangeiro? Não. Não. Lembra aqui, ó, olha para mim. O que está escrito aqui? Projeto nacionalista. Se é um projeto nacionalista, eu posso contar com capital estrangeiro? Não. Por quê? Porque é focado no país. Então, usar recursos nacionais... Usar recursos nacionais via Estado. Então, a industrialização do Brasil, ela foi feita a partir de indústrias de base. Professor, eu não sei o que é indústria de base. Indústria de base é a indústria que faz a indústria. Já ouviu falar de aço, minérios, energia? Depois da indústria de base, vem as indústrias de bens de capital. Sabe o que é isso? Maquinário. Depois das indústrias de bens de capital, vem as indústrias de bens de consumo. Então, repara, quanto mais industrializado é um país, mais ele tem controle sobre a estrutura de bens de consumo duráveis, que exige tecnologia, de bens de capital, que são máquinas, que exigem mais tecnologia ainda, e de indústria de base, que são empresas que vão fazer extração de minérios e energia. Como o Brasil não tinha uma burguesia com grana para fazer isso e é nacionalista, é o governo que vai fazer. Você acho que você sabe, né? Até hoje o Brasil tem grandes empresas estatais. Sim. Empresa de energia no Brasil, Eletrobras. Empresa de extração e refino de petróleo. Ainda é a Petrobras. É? Eu sou nacionalista, então eu vou ficar aqui na minha, senão eu começo a pular, orgulhosão. É a Petrobras. Entendeu? Tem outras empresas que são estatais, por exemplo, a Embraer ainda é? A Embraer já foi privatizada. Ah, que triste, mas... Foi privatizada, inclusive, há pouco tempo. Mas né? era Mas cria ela nossa. foi criada com capitais governamentais e se desenvolveu com toda uma estrutura que surgiu a partir de possibilidades geradas pelo governo, pelo Estado.
tá? Mas vamos continuar aqui a aula. Tá gostando da aula? Tem que ser sincera. Sim, tô aprendendo Tô falando bastante. muito rápido? Não, tô compreendendo. Tá compreendendo? Muito bem, vamos aqui continuar. Olha lá. A gente está continuando aqui a nossa trajetória das leis trabalhistas. O que eu quero falar para vocês é que a CLT ficou clássica em boa parte da história econômica republicana do Brasil. Quer ver? Dá uma olhadinha, volta pro LED. Depois que acabou a Era Vargas em 1945, nós temos a Constituição de 1946, que inicia no Brasil o período do populismo democrático. Vou provocar a nossa colega, ela está aqui para responder a provocações. O que te lembra a palavra populismo? Ele ser muito popular, o povo gostar dele, aquela propaganda Isso. toda. A gente pode também dizer, do ponto de vista da literatura sociológica e da ciência política, que o político populista é aquele que fala diretamente às massas. Numa democracia, entre o líder e as massas, você tem as instituições, os partidos políticos. O líder populista, ele pula tudo isso e se comunica direto com as massas. O primeiro e maior líder populista que nós temos na história do Brasil foi o Vargas. A CLT transformou-o no pai dos pobres, ele era amado pela classe operária. Nesse período aqui você elege os presidentes, mas são presidentes muito focados nas demandas populares e com, digamos assim, não muito afeiçoados às instituições, aos partidos, eles vão direto às massas, né? Em 64 nós temos um golpe de Estado que instaura o período mais triste, terrível, sangrento da história do Brasil, que é a ditadura civil-militar, que vai até 1985, né? Nesse período a CLT é mantida. Porém, a gente tem que registrar aqui, a atividade sindical, ela passa a sofrer forte repressão. Então, que conclusão a gente chega? A CLT é mantida, mas as conquistas elas não são aumentadas. Não há um processo de inclusão. E isso é bastante sério. Por que é bastante sério? Vou fazer uma pergunta agora para ti que, quando eu vi, eu fiquei muito chocado. Você sabe quando que o trabalhador do campo vai ter direito à CLT? Nossa. Só em 88. Você ouviu? Até 1988, os trabalhadores do campo Não tinha nada. ficaram sem assistência legal do trabalho. Então você E trabalha para quem de repente fica muito espantada como ela, como eu, etc., a gente não pode esquecer que as empregadas domésticas, por exemplo, demoraram mais tempo ainda para serem agraciadas com leis trabalhistas. Faz poucos anos, né? Faz poucos anos e mesmo assim já rolaram algumas coisas que meio caranguejo. Você dá um passo para frente e acaba dando dois para trás, mas a gente vai ver no curso da aula. Gente, finalmente, em 1988, o Brasil é redemocratizado. Chegamos aqui à Constituição Cidadã de 1988 e os direitos trabalhistas e a Seguridade Social são ampliados. Não é à toa, eu já falei, por isso que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, porque ela foi uma Constituição bastante inclusiva e que nós brasileiros devemos nos orgulhar muito dela. É considerado pelos especialistas uma das maiores e mais sensíveis constituições do mundo, tá? Vamos continuar aqui, olha o LED. Parou aí, professor? Não. A CLT, ela vai ter a mais profunda alteração. É bem recente, você está vendo, né, professora? Em 2017, quem tiver curiosidade para ver os detalhes, com a Lei 13.467, que coloca no país a chamada Reforma Trabalhista, onde há uma profunda flexibilização da CLT. E eu quero aqui trazer para vocês o panorama daqueles que dizem: era necessário fazer uma reforma trabalhista porque o mundo da técnica mudou, a tecnologia mudou, o mundo se globalizou ainda mais, né? As relações de trabalho não podem ser as mesmas da época do Getúlio Vargas. O mundo mudou
isso também teria que mudar. Enquanto há outras pessoas que dizem essa mudança não deveria ter acontecido. Vamos ver, colocar aqui os dois lados. E o professor parceiro pode desenvolver com os seus alunos, e eles também, o próprio julgamento deles, né? A própria apreciação deles sobre esse tema, que a gente não vai esconder aqui, é bastante polêmico. Afinal de contas, envolve a questão trabalhista. Olha lá. Aqueles que dizem que foi legal. Lê para nós, professora. Adequação à realidade global, estimula o empreendedorismo e a desburocratização. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você sabe o que é desburocratizar? Diminuir a papelada toda, a grosso modo, para fluir. Isso. A CLT, ela vem junto com uma série de procedimentos institucionais que incluem impostos, né? Inclui aí uma série de vertentes cartoriais. E aí, para essa galera que é defensora da flexibilização, diz: no Brasil era muito difícil contratar. Né? Você tem que fazer a carteira de trabalho, depois homologar aqui, depois precisa de anuência sindical, depois tem que pagar imposto disso, pagar imposto daquilo, e isso desestimula. Então eu não vou contratar, ou vou contratar informalmente, vou colocar o cara na informalidade, entendeu? Então essa flexibilização, ela tira esse ônus burocrático e facilita uma contratação formal, já que ela tem um regramento bem mais fácil. Acontece também com a questão do empreendedorismo, né? Muita gente dizia: como que eu vou ser um empreendedor? É muito difícil ser empreendedor no Brasil, né? É muito caro. E tem gente que diz que no mundo global você compete agora com outros países de uma forma mais acirrada. E você tem que ter uma lei trabalhista, então, que não encareça tanto essa mão de obra a ponto de desestimular a minha competitividade em escala global. Compreende? Agora vamos para o outro lado, né? Vamos colocar aqui aqueles que criticam essa flexibilização. Professora, dá aquela lidona para nós. Opa! Precarização do trabalhador estimula a informalidade e destrói os sindicatos. Muito bem. A galera que faz a crítica aqui à flexibilização das leis do trabalho, da CLT, diz o seguinte: tirou um monte de direito, né? Vou ser contratado, mas eu não vou ter férias remuneradas, né? Eu não vou ter descanso semanal remunerado, eu vou perder uma série de seguridades, vai inserir direto, muitas vezes, na questão da previdência social. Isso é perca de direitos, tá? O argumento daqueles que são os detratores dessa flexibilização. Dizem, inclusive, que agora foi legalizado o bico. E também falam que, com essa flexibilização, os sindicatos perdem a sua relevância. Ao perder relevância e financiamento, a capacidade dele lutar pelos interesses da classe operária acaba ficando muito diminuída. E nesse embate político, os trabalhadores, então, acabam também perdendo áreas de seu interesse. Eu já falei, pesquisa, tire as suas conclusões. Isso é um assunto polêmico, mas o Brasil está profundamente inserido nesses debates, inclusive ainda hoje, tá? Com os aplicativos, a gente tem também a questão da regulamentação do trabalho e uma intensificação dessas questões que nós trouxemos aqui. Por quê? Porque agora as ferramentas de trabalho são responsabilidades do próprio trabalhador. É ele que vai ter a sua bicicleta, ele que vai ter seu carro, né? E por aplicativo, a intermediação entre uma empresa e o trabalhador acontece de forma remota. Por isso, esse debate sobre as questões trabalhistas tá só começando. Professora, diz tchau pra galera, que manda seu salve. Até mais, até a próxima aula, foi um prazer. Um beijo a todos. Muito bom. Queria agradecer a professora, a gente se vê na próxima. Galera, brigadão, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.